se iniciei a minha formação. Militância essa que, evidentemente, como toda militância, promovia do outro lado dela uma espécie de reação, né? Então, tudo que vinha de Melanie Klein ficava imediatamente rotulado como uma coisa simplificadora, uma coisa imediata. Então, nesse tipo de ressalva que elas fazem no interior do texto delas, me fez lembrar dessa história toda. E de como eu, naquela época, né, uma vez que confrontado por essa militância, pulei para o outro lado do Canal da Mancha, né? E a primeira experiência de desconcerto que eu tive com o texto de Melanie Klein, quase como o fato de, assim, como a possibilidade de ter gostado de alguma coisa que eu estava lendo em Melanie Klein, sem que isso pudesse ofender a minha contrapartida, foi uma espécie de brincadeira, de um jogo, né, que a Helena Viana fez quando estava nos dando um seminário. Um dia a Helena entra, isso foi início dos anos 80, que a Helena entra e diz assim: eu queria ler um texto para vocês, né, mas ela não disse de quem era. E ela leu, acho que uma página e meia talvez, né, e todos nós achamos o texto extraordinário, né, e aí ela diz assim: inveja e gratidão. E aí foi uma experiência de desconcerto, porque nós não esperávamos que aquele texto pudesse nos tocar, nos comover daquela maneira. Então, quer dizer, a partir dessas lembranças, eu deixei-me levar, né, assim, pelo caminho do afeto, né, para discutir, o seguinte: como foi, quer dizer, qual foi a volta, qual foi o percurso que eu fiz para que eu pudesse ter retornado, né, depois dessa contrapartida, né, são os autores kleinianos, né, e foi através do André Green, né. Quer dizer, o André Green foi o autor que eu comecei a estudar e que me levou a me, quer dizer, interessar, né, mesmo que no primeiro momento secundariamente, principalmente por Bion e por Winnicott, né. Então, eu pensei em discutir aqui, ou mais do que discutir, em dividir, né, quer dizer, como foi esse percurso, quer dizer, como foi essa ponte, né, que me levou de volta da França para a Inglaterra. Eu vou ler algumas coisas para que eu não me perca, né? Eu creio que Green foi um desses que, né, fizeram essa ponte, né, se relacionando o pensamento dos autores franceses com esses autores ingleses. Podemos falar de duas grandes influências ou modelos para André Green. Né, o primeiro deles, Henriet, e é uma citação que eu faço aqui do próprio Green. Isso foi tirado de uma biografia que o François Dupas faz sobre o Green. Ele diz assim: tive o que me faltou com meu pai, a possibilidade de discutir e trocar pontos de vista. Isso é extraordinário. Parte de seu interesse pelo negativo se originam de suas relações e estudos com Henriet. E ele via aspectos deficitários oriundos de causas orgânicas, enquanto Green construiu uma abordagem psicanalítica do trabalho do negativo. Em 1985, quando Henriet morre, o Green diz que a psiquiatria morreu ali. A outra influência se dará pelo fato dele se encontrar, dele Green, na confluência de dois modelos de pensamento psicanalítico, extremos e opostos. De um lado, Freud, revisitado e revisto pela metáfora paterna de Jacques Lacan. De outro, a insistência sobre a vivência empática e a relação do objeto e o meio materno em Winnicott e Bion, intérpretes e autores dos mais importantes que estendem o alcance e os limites da obra de Melanie Klein. E será da confluência dessas várias situações de entre dois, desde o romance familiar entre Egito e França, a chegada a Paris, entre a psiquiatria e a psicanálise, entre dois modelos de pensamento, Lacan e Winnicott, Lacan e Bion, que André Green dará sua contribuição à psicanálise, uma vez que seu trabalho operará um entre dois, uma ponte entre França e Inglaterra. Uma citação dele, naquele texto dele sobre o trabalho do negativo, um trabalho de 1993, ele diz: isso é extraordinário.
A grande novidade da psicanálise moderna é, inegavelmente, em relação à obra de Freud, o papel e as concepções elaboradas em torno do objeto. Né? É em torno das concepções sobre o objeto que ele vai fazer essa espécie de torção, né? Onde a pulsão e o movimento pulsional não são mais suficientes para dar conta do que ele percebia na clínica. Ele tem que então se voltar para esses autores e para todas as contribuições que eles trazem sobre a constituição dos objetos e o uso dos objetos na montagem do próprio aparelho psíquico. Mas o que Green enfatiza na citação nessa acima, é a questão de o objeto se articular da negatividade, isto é, a imposição do objeto em se fazer representar pelo negativo, e isso ser pré-condição de o sujeito poder se separar do objeto. Toda a constituição do aparelho psíquico visa esse fim. A questão do objeto será interessante para Green, na medida em que esse perde a sua pretensa positividade e se revela em sua ausência, ora perturbadora e desorganizadora, ora integradora e estruturante. Daí a inseparabilidade originária entre o intrasubjetivo e o intersubjetivo. Sujeito e objeto se constituem mútua e simultaneamente, sem que possamos falar da antecedência de um sobre o outro. Encontramos nos trabalhos de Green indicações fortes da maneira pela qual a teoria psicanalítica é obrigada por muitos pacientes a reproduzir isso que eu estava aqui vendo agora para vocês, de uma maneira muito mais extensa, muito mais aprofundada, muito mais refletida do que eu fiz, né? Mas muito parecido ao mesmo tempo. Foi nesse sentido que eu, quando estava lendo Britton, eu falei, caramba, lá do outro lado do mundo, quase que eu me encontro com um parente meu. Eu não sabia que eu tinha um parente tão longe. E eu achei extremamente interessante. Ele cita um teórico em literatura inglesa, chamado Coleridge, que tem um conceito que é extraordinário. Eu lembro que eu até usei lá na sociedade, numa época que eu apresentei um trabalho sobre a imaginação do analista. Quer dizer, o conceito que esse inglês usa é de uma voluntária suspensão da descrença, né? Que é a posição que o leitor tem que tomar diante de um livro para que ele dê créditos da realidade aquilo que ele sabe ser real, né? Mas para que ele possa viver a história como sendo uma história verdadeira, ele tem que suspender voluntariamente a descrença, né? É extremamente interessante, enfim, o conceito. O Britton aproveita isso para dizer que na clínica desses pacientes fronteiriços dá-se o contrário. Há uma voluntária suspensão da crença. Quer dizer, ou seja, o paciente corta os vínculos todos, né? Quer dizer, nos modos dele dizer, impede a passagem, né? Dos dois lados, né? entre posição esquizoparanoide e posição depressiva, de modo que, impedindo esse fluxo, não se estabeleçam relações, né? Então, uma citação dele, que está na página 33 do livro dele, ele diz assim: no tratamento, a interpretação, crença do analista, né? Bom, isso é tão próximo daquilo que o Freud tratava como construção, né? Como um trabalho preliminar, né? Então ele diz, no tratamento, interpretação, crença do analista e insight, crença do paciente, só podem ser tratados como ficções práticas, úteis, mas não necessariamente verdadeiras. Chapô. Eu então me pergunto, como pensar a diferença entre o que Coleridge propõe e a interpretação que dá Britton a isso? O que essa diferença indica? O que permite suspender a descrença no leitor, né? E o que obriga ao paciente ou ao sujeito suspender a crença, né? O Britton, ele nos indica que a presença e o reconhecimento do terceiro, que é a terceira posição, né, citada aqui tanto pela Fernanda, onde esse pêndulo se ancora e permite, quer dizer, o pêndulo se ancora nesse terceiro, nessa terceira posição, né? E permite o fluxo, a passagem, né, entre as posições esquizoparanoide e depressiva.
o que diferencia tomar a verdade como ficção e a recusa em diferenciar crença e conhecimento. Britton nos indica a ausência desse terceiro, que confronta o sujeito ao delírio e à loucura, a impossibilidade de se separar do objeto e todas as implicações que essa impossibilidade traz. Quer dizer, ou seja, no final das contas, o que me pareceu é que o desafio que o Britton propõe, que nós vivamos no momento em que a gente está em contato com esses pacientes, é que eles nos levam ao limite das possibilidades que a gente tem como sujeito. Eu me senti imensamente identificado, e no final de duas semanas, enfim, cansativas, porque era muita coisa. Eu fiquei extremamente grato, pelo convite, porque me levou a conhecer esses autores que eu não conhecia, e mais do que isso, a me descobrir assim, com algumas relações, né, de parentesco bem assim, próximas com eles. Obrigado. Bem, a palavra é de vocês. Valéria. Tá dando para ouvir? Tá. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer não só aos 4 colegas que estão aqui na mesa, mas a Ana Cristina, que é a grande idealizadora dessa mesa, que está trabalhando ativamente na comissão organizadora, e que o objetivo é que a gente pudesse fazer o que fizemos hoje, né, de ouvir analistas, colegas que não estão trabalhando atualmente com a linha que esses autores trabalham, mas descobrir o que é que a gente pode conversar de psicanálise, né? E ouvindo o entusiasmo do Miguel, eu também só posso ficar muitíssimo entusiasmada, né? Quando ele se identifica com o pensamento tanto do Steiner, que descreve as organizações patológicas de uma forma tão intensa, tão vibrante, mas especialmente de uma forma muito clínica. E isso é que eu acho que é o fio condutor da apresentação dos 3 colegas. Esses 2 analistas são analistas absolutamente implicados com a clínica e com a filigrana do trabalho clínico, né? Que realmente até são herdeiros, tanto eles 2 quanto Feldman, do trabalho de Rosenfeld, de Bion e de Bert Joseph, que é um trabalho clínico filigranado, né? Que realmente, como você colocou, Miguel, em certos momentos chega a ser ultra minucioso, né? O analista está constantemente implicado na situação analítica e na vivência que ele tem ali com... Sempre teve um aspecto de crítica da cultura. Também a psicanálise precisa, não é, que o grupo maior receba e possa, de algum modo, difundir, propagar, manter, não é, sem enrijecer para não criar crosta e não matar a vitalidade da psicanálise, que tem que manter o seu aspecto subversivo e revolucionário. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que haja um ambiente que possa ser continente das expectativas, enfim, que estão ligadas à prática da psicanálise. E quando eu pensava isso, me ocorreu, eu já tinha lido o artigo do Britton, e veio, assim, a história do espaço triangular.
e que casou com a ideia do sentimento de solidão como um elemento da psicanálise. Quer dizer, essa possibilidade de viver o isolamento essencial e o senso de liberdade e responsabilidade, que eu acho que é exatamente, digamos, função desse espaço triangular que o Brito propõe, de distanciamento, de uma possibilidade de você se isolar de um próprio aspecto seu, que é fazer um recuo reflexivo, né, que é observado. E eu fiquei pensando qual seria o triângulo, né? O triângulo em que falharia a capacidade de reverie, de continência. E eu achei que era esse triângulo que a gente podia, hipoteticamente, falar desse triângulo que é a paciente analista, psicanálise e cultura. No trabalho por extenso, eu faço uma alusão também ao trabalho do Roberto Keiper, que o Keiper teve conosco há muitos anos atrás, que ele tem um referencial em Bion, bem fundado nas ideias de Bion, e ele tem um trabalho excelente, que eu não me lembro o nome agora, talvez nem possa lembrar, não sei, em que ele exatamente ele diz a importância do fator que interdita o conluio do paciente com o analista, e ele fala, esse terceiro é o amor pela psicanálise, que interdita o amor pelo paciente, quer dizer, que seria um aspecto narcisista, né, da relação paciente-analista, e que seria justamente a ligação do analista com a psicanálise que seria o fator de interdição e da possibilidade de triangulação, então. Obrigada, Fernanda. Ney. Tá ligado, Ney? Bem, eu vou poupar para economizar tempo os elogios à mesa, porque eu partilho da mesma opinião da Selmi. Eu fiquei até tocado, né, emocionado de ver essas apresentações tão espontâneas e com estilos tão próprios e tão profundos. Eu queria fazer um comentário que me surgiu aqui na reunião, que falando sobre cultura, o papel da cultura, me ocorreu que dois nomes que foram muito citados hoje são pensadores que têm a sua origem em culturas periféricas, Bion e Green. Quer dizer, não vamos esquecer que Bion nasceu na Índia e tem, evidentemente, uma de terceira geração de Índia, e Green no Egito. E talvez esses pensadores da cultura de países periféricos possam ter até uma certa liberdade maior para pensar certos temas da tradição da cultura ocidental. É uma ideia que me ocorreu e eu estou lançando aqui. E um outro ponto também, eu gostei muitíssimo das três apresentações. O Miguel me lembrou a suspensão da descrença, né, do Coleridge. Eu sou um apreciador do Coleridge, e o Bion faz uma citação muito bonita em Atenção à Interpretação do Coleridge, do conto do poema do Velho Marinheiro, né? A palavra do Velho Marinheiro. Mas é interessante que todos, eu acho que a Fernanda talvez tenha mostrado com mais clareza, os pontos de diferença também entre, no caso, o pensamento do Bion e o pensamento desses dois autores. Mas certamente há divergências, há maneiras diferentes de abordar certas questões. Eu, por exemplo, tenho muita curiosidade de ouvir mais
o Brito, sobre a questão da crença, que é um tema que nos toca bastante. Por acaso eu e Fernanda estamos trabalhando aí sobre a fé, o ato de fé, mas eu pensaria se, por exemplo, para lançar uma questão, eu acho que a suspensão da descrença é muito interessante quando é citado, mas eu sou muito simpatizante da suspensão da crença, por mais